Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida que ela nos trará à luz neste dia, né? A revelação. Mas antes, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que Deus ele venha falar ao nosso coração neste dia. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, fala conosco, Pai. Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, mais cortante e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela tem capacidade, Pai, para dividir as intenções, Pai, do coração, dividir a alma e o espírito, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela venha de encontro com a nossa vida, Pai, com o nosso coração. Prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que ele venha ser a boa terra, para que caia a semente ali, germine e dê frutos, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, fala conosco, que seja tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês está em Salmos, capítulo 40, versículo 1 em diante. Diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Amém? Eu gosto muito desse salmo. Para mim, esse salmo ele é muito lindo, porque eu tive nessa situação. Sabe quando você chega no fundo do poço, que você diz, acabou, eu tô no fundo do poço, entende? Então, eu estive nesse lugar que a gente chama de fundo do poço. E lá eu pude ver a mão poderosa do Senhor Deus me tirar de lá. Como diz ali, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, e assentou os meus pés sobre uma rocha, né? E aqui a rocha é Cristo. Foi assim que aconteceu comigo. Mas para isso a gente precisa depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. A palavra de Deus, ela declara assim: descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes a gente tem andado muito abatido, muito aflito, muito angustiado, porque a gente não tem confiado em Deus, né? Eu gosto de citar sempre o Isaías 41, versículo 8, que diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso, não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Amém? Essa palavra ela é bem forte, também é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. E é importante a gente não ter medo. Aí você pode me dizer assim, ai, Bárbara, mas não é fácil falar. E eu passei já por essa situação também, sabe? Eu tive bastante crise de pânico, muita ansiedade, sabe? E não foi, sabe, quando eu tava no mundo, foi depois que eu já tinha conhecido a Jesus. Porque como eu já disse em outros vídeos, né, citando o exemplo lá de quem construiu a casa na rocha e a casa na areia, né, aquela parábola, os maus momentos eles vêm para todos, entende? A diferença é que quem construiu na rocha, quem tá em Cristo, que é a rocha, não desmorona. E quem tá na areia, desmorona. Então, como eu falo, né? Eu já contei aqui em outros vídeos, eu cresci na igreja, só que eu não conhecia Cristo de verdade. Então, eu saí da igreja, fui conhecer o mundo, beber, fazer as coisas erradas. E, né, num momento assim de muita angústia, de falta de propósito na vida, que você não sabe, não tem mais uma solução, você não sabe mais o que fazer. Eu já era bem ansiosa antes até, né? Aí eu conheci a Cristo, né? Eu tive uma conversa sincera com Deus, eu pedi uma chance, uma oportunidade de conhecer Ele. E aí eu fui pra igreja e lá, eu já contei em outro vídeo aqui,
parece que o culto foi inteiro pra mim, sabe? Parece que tava só eu e Deus lá, e ele tava me respondendo tudo que eu tinha perguntado pra ele, pela misericórdia dele, né? Porque eu conhecia o caminho, mas eu não andava pelo caminho, né? E aí, a partir dali, eu me apeguei com Deus, comecei a ir mais vezes ao culto, comecei a orar, a ler a Bíblia. Ele foi me ajudando, né? O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e me transformando, né? Daí, na metade dessa caminhada com Deus, ele me tocou no meu coração que eu tinha algumas coisas que eu precisava consertar na minha vida, sabe? Erros que eu tinha cometido no passado, que eu precisava confessar, pedir perdão para as pessoas, entende? Tinha uma pessoa em específico que eu precisava pedir perdão porque eu tinha cometido erros com aquela pessoa. E aí eu não queria, sabe? Então eu relutei bastante porque eu não queria tocar nesse assunto, eu não queria, sabe, resolver essa situação, era uma coisa complicada demais. E aí eu comecei a ficar muito mais ansiosa, teimei com Deus, sabe? Mas ele sabe o que é melhor pra gente. Então, fui pedir perdão, né? A pessoa ficou chateada comigo por um tempo, depois a gente voltou a se falar normalmente. E aí eu comecei a... meio que o diabo se aproveitou disso, entende? Então ele começou a trabalhar na minha mente e me deixar com medo. Eu comecei a ter muito medo. E eu comecei a ficar confusa. O diabo vinha e começava a me acusar de várias e várias coisas que eu tinha cometido no passado e me fazia achar que era Deus que estava fazendo aquilo, entendeu? Então ele começou a trabalhar na minha mente e me jogar culpa de, nossa, tudo, até o que quando eu era criança, sabe? Eu passei uns dias de muita tormenta mesmo na minha mente, sabe? Muita tribulação. Eu tava de boa, de repente eu lembrava de uma coisa que eu tinha feito quando eu era criança, por exemplo. Uma vez que eu tivesse mentido pra minha mãe, desrespeitado a minha mãe, e aquilo vinha na minha mente e, tipo, ia me atormentando tanto, sabe? Tantos pensamentos, que chegou numa época que eu não sabia mais o que era eu que tava pensando, o que era o diabo e o que era Deus, entende? Como se a voz de Deus e a do diabo fossem parecidas, entende? Mas não é, só que a gente chega um momento que a gente não sabe mais, eu tava perdida. Essa é a realidade, sabe? Eu estava completamente perdida. Eu não sabia mais o que era Deus e o que não era, entendeu? Só vinha culpa, aquela sensação de eu sou indigna, eu não deveria estar orando, eu não deveria estar falando com Deus. E aí começou a me dar umas crises de pânico bem forte, eu tinha medo. Eu moro no interior, né? E aí eu tinha medo, eu não conseguia ir nem no banheiro sozinha, eu tinha que fazer o meu marido levantar pra ir comigo no banheiro. Eu passei uns momentos assim, sabe, de trevas mesmo na minha vida. E eu já tinha Jesus, tá? Eu já tinha aceitado o Senhor Jesus. Só que eu dei oportunidade pro diabo agir através de medo na minha vida. Eu abri essa porta através do medo, porque eu comecei a ficar com medo. Então eu achava que se eu me aproximasse de Deus, era Deus que ia jogar na minha cara o meu passado, o meu pecado do passado, tudo, sabe? E daí, como eu disse, chegou um momento que eu não sabia mais o que era Deus falando, o que não era Deus. E eu me senti tão angustiada com aquilo, sabe? Ansiedade. E eu comecei a achar que eu ia ficar louca. Eu chorava, falava com meu marido, chorava um monte. E fui atrás de remédio. Daí até a médica me receitou sertralina. Daí eu tava tomando sertralina. De repente parecia que tava tudo bem. De repente vinha de novo, sabe? Parece que, meu Deus. E parece que aquilo não acabava. E eu orava e eu pedia socorro pra Deus. E eu, sabe? Eu passei um momento muito difícil mesmo na minha vida. Realmente cheguei no fundo do poço mesmo, que nem diz ali. Só que Deus, ele sempre comigo ali, sabe? Insistindo nessa palavra. Não temas porque eu sou teu Deus. Não te assombres porque eu sou contigo. Sabe? Só que eu precisei também entender que eu precisava me posicionar também, sabe? Porque eu não tava me posicionando, não tava acreditando, não tava confiando nele, entendeu? Eu cheguei, acho que a ficar com medo de Deus. Hoje eu percebo isso, eu cheguei a ficar com medo de Deus, então eu não queria confiar nele, porque eu achava que aquilo que tinha me acontecido era culpa dele, entende? Ah, eu aceitei Jesus e agora eu tô passando toda essa situação. Hoje não, hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje ele me libertou da ansiedade, da depressão, eu não tomo mais remédio, graças a ele teve misericórdia de mim, apesar, né, de que eu culpava ele. Não que eu chegasse assim e dissesse, porque a gente tem temor, né, a gente não chega assim, Deus, é culpa tua. Mas no fundo a gente sabe que a gente fica tipo assim, nossa, mas por que eu tô passando por isso se eu tô indo na igreja, se eu tô buscando, se eu entreguei a vida pra Jesus, se eu tava tentando fazer certo, né? Tipo, eu fui pedir perdão pra quem eu devia pedir e por que eu tô passando por essa situação, sabe? E aí foi uma luta, né, até
até eu entender, né, as coisas. E aí, entender, né, a maneira de Deus trabalhar, entender também que eu abri porta também através do medo. Até eu já vi uma pastora explicando que o medo ele é o contrário da fé, né? Uma pastora e um missionário explicarem isso. Que o medo ele é o contrário da fé. Então, tipo assim, tive que parar um pouquinho porque os vizinhos estavam meio que fazendo bagunça e barulho ali. Como eu ia dizendo, o medo ele é o contrário da fé. A fé você acredita em Deus e o medo você estaria acreditando no inimigo, entendeu? Dando uma porta para ele agir na tua vida. Através do medo que eu comecei a sentir, ele começou a trabalhar na minha mente. E uma das coisas que Satanás mais tenta trabalhar na vida das pessoas, que eu pude perceber, até por meio aqui do canal, como eu disse, que eu já percebi, que eu já entendi que Deus ele quer que eu direcione bastante as palavras também para quem tá com ansiedade, depressão, porque era o que eu tava passando, né? Através do medo, através da mente da pessoa, né? Ele age através da mente da pessoa. Então, você começa com medo, de repente você tá com ansiedade, de repente você tá com depressão, e ele vai ganhando vez. Então, você vai começar a ver vulto, porque quanto mais ele te deixar apavorado e com medo, mais ele sabe que ele vai te colocar para baixo e você não vai conseguir sair de lá, entendeu? E às vezes, por mais que pareça que você não vai sair da onde você tá, confia em Deus, tá? Ele te tira de lá. Deus, ele estendeu a mão para mim e ele me tirou do fundo do poço, como diz aqui. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, e assentou os meus pés sobre uma rocha, e orientou os meus passos. Quantas vezes a gente tá desorientado, não sabe mais o que fazer. Eu já tive nessa situação, como eu tô te dizendo, por isso que eu tô dizendo, confia em Deus, sabe? Fala com ele, não desiste. Ah, mas eu tô orando, não tá tendo resposta. Eu vi uma pastora falar isso, e eu gosto dessa frase: no céu não tem lixão de oração. Não pense que as orações que você tá fazendo, Deus tá ignorando, entendeu? Tá jogando fora. A Bíblia fala que cada lágrima que a gente derrama diante dele, ele colhe em odres lá no céu. Ou seja, ele tem tudo o que você ora para ele, ele tá ouvindo. Ele só tem o tempo dele de trabalhar. E quando ele fica em silêncio, às vezes a gente se desespera. Nossa, Deus não tá nem me ouvindo, ele não fala nada. E não, quando ele tá em silêncio, ele tá trabalhando. Então, às vezes você ora, e Deus tá em silêncio, porque ele começa a trabalhar. E às vezes não é uma coisa assim também para se resolver da noite pro dia, né? Às vezes a gente tem que ir aprendendo a se posicionar, a se levantar, a dar lugar para Deus, a confiar nele, né, para que ele possa levantar a gente. Então às vezes parece uma eternidade, sabe? Hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, até que enfim acabou aquilo, sabe? Aquela angústia, aquilo tudo que eu sentia. Hoje em dia, de vez em quando, os pensamentos ruins querem voltar, sabe? Só que eu fico firme ali, eu falo, não, Deus já me libertou, eu não vou dar lugar, não vou dar espaço. A palavra de Deus diz que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos a Deus, né? Então eu subordino os meus pensamentos a Deus. Eu falo que quem vai controlar a minha vida é Deus, não é ansiedade, não é depressão e não é Satanás, sabe? Ah, mas você tá dizendo isso, não sei o que lá, que é falta de Deus, gente. Realmente, por experiência própria, eu posso dizer isso. Busca a Deus, sabe? Busca ele. Toma o teu remedinho. Eu tava lá. Remedinho controlado, domingo na igreja. Todo dia, sertralina, sertralina, sertralina. E foi aumentado muito a dose, inclusive, porque eu ia consultar direto, dizendo que não tava fazendo efeito o remédio, que eu não aguentava mais. E eles aumentaram a dose pra mim. E daí eu tomando sertralina todo dia e buscando no Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, um conselho que eu te dou, que funcionou muito pra mim, tenta, né? Tipo assim, não vou fazer, mas tenta. Você já tentou tantas outras coisas, tentou remédio, tentou se distrair, talvez até beber, talvez usar droga, você tentou se divertir, sair pra festa, ficar com todo mundo. Por que você não tenta algo diferente? Por que não tenta isso, então? Sabe? Começa a ler um versículo, pode ser um salmo. Eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Começa pelo salmo, lê um salmo, pede a direção de Deus, fala, Deus, fala comigo, quero ouvir a tua voz. Acha uma pregação no YouTube de alguém que realmente pregue o evangelho, tá?
ouve a pregação, faz uma oração. Ah, mas eu não sei fazer oração. Gente, é só conversar com Deus, entendeu? Assim como você conversaria com uma pessoa, sabe? Chega pra ele e abre teu coração pra ele. Olha, pode ter certeza, as melhores orações é aquelas que a gente faz abrindo o coração pra Deus, e não aquelas que a gente tenta, sabe? Ó, Senhor, meu Deus, e tal, sabe? Que tenta falar bonito, esconder as coisas. Não. Chega e fala: Deus, eu não tô aguentando. É isso, isso e isso que tem acontecido na minha vida. Foi assim que ele foi me libertando, sabe? Eu abrindo o coração pra ele. A gente tem que entender que Deus, ele é aquele amigo que a gente precisa, sabe? Aquela pessoa que a gente procura, assim, às vezes, e fala: eu tô tão sozinha, não tenho ninguém pra contar, eu queria alguém pra me ajudar. Eu procurei de muitas formas, eu entrei em contato com vários pastores pedindo oração, desesperada, porque parecia que eu não tinha ninguém pra contar, sendo que eu tinha o meu marido, né, coitado, eu até enchia bastante ele com todos os problemas e todos os surtos. E falando de todas as coisas de passado e coisa arada, assim, coitado. Graças a Deus ele teve bastante paciência comigo, sabe? Porque não é fácil, às vezes, lidar, né? A gente que tá nessa situação, a gente só quer alguém pra ouvir a gente, mas a outra pessoa, às vezes, é complicado pra ela escutar tudo aquilo que a gente tem pra falar, que ela não consegue ter uma resposta, entende? Ela não sabe o que te dizer, ela quer te ajudar e não sabe como fazer pra te ajudar. Mas Deus não é assim. Deus, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para te ajudar. Ele é o socorro bem presente. Como diz aquele salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, confia nele, tá? Essa é a palavra que eu tinha hoje para você. Confia no Senhor, que a tua vitória tá bem pertinho. Você tá prestes a sair do fundo do poço. Você só precisa confiar, confia, insiste mais um pouquinho, você não vai se arrepender, tá? Todo dia eu pensava: vou desistir, sabe? Todo dia eu tava ali: meu Deus, eu não aguento, eu vou desistir, mas tava ali, sabe? Na última forcinha: Deus, é a última tentativa. De repente eu tava lá de novo: Deus, é a última tentativa. E nessas de última em última, foi indo, e ele foi me fortalecendo, e hoje eu posso dizer que eu tô curada, liberta da ansiedade, da depressão, e agradecer muito a ele, né? Eu digo que eu agradeço também o meu marido, porque ele esteve comigo presente nesse momento, mas principalmente e primeiramente agradecer a Deus, porque realmente essa palavra do Salmo 40, ela se cumpriu na minha vida. Deus, ele me tirou do lamaçal, ele me tirou do fundo do poço mesmo, e hoje eu entendo que eu preciso compartilhar isso com mais gente, para que mais gente que esteja passando por essa situação, que chegou no fundo do poço, que achou que ia ficar louca, eu dizer pro meu marido: eu vou ficar louca, eu vou ser internada. Eu realmente achava que eu estava louca já, que eu ia ser internada numa clínica de tratamento mesmo. Eu não via mais solução pra mim, sabe? Então, confia em Deus, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra você. Ele te diz: não temas, eu te escolhi, eu sou o teu Deus, fui eu que te escolhi. Você não tá aí à toa, aleatório não, tá? E o que você tá passando, quem resolve sou eu, a solução dos teus problemas sou eu. É isso que Deus está dizendo pra você, tá? Confia nele, porque a solução dos teus problemas é ele. Então, confia no Senhor, entrega os teus caminhos para ele, tá? Descansa nele, e o mais ele fará. Vai buscando: ai, mas eu não consigo. Vai do jeito como você consegue. O importante é você demonstrar que você quer, entendeu? E busque a presença do Senhor. Pode ter certeza que ele vai fazer na tua vida. Se ele conseguiu fazer na minha, que eu já considerava que era um caso perdido, na tua ele também vai fazer. Pode ter certeza absoluta disso, tá? E essa é uma mensagem que eu trouxe de todo o meu coração aqui pra você, com amor, com carinho em Cristo Jesus, tá? Porque eu passei por uma situação assim e tudo que eu queria era ouvir alguém, né, que tivesse passado pela mesma experiência, que dissesse pra mim: olha, eu consegui vencer isso e você também vai. Então eu tô aqui pra ser essa pessoa pra dizer pra você: eu venci e você também vai vencer, tá? Não se preocupe, você não vai enlouquecer como você tá achando. Satanás, ele quer te enlouquecer, mas não vai conseguir. Você não vai ser destruído por essa depressão e essa ansiedade, porque não é esse o propósito que Deus tem pra você. Deus, ele tem um plano pra tua vida, e você não vai morrer enquanto esse plano não se cumprir. O que você precisa é se render a Deus pra que ele possa cumprir esse plano na tua vida, tá? E eu vou te dizer, não é fácil. Queria chegar aqui e dizer pra você: olha, vai ser fácil, faz essa oração aqui, 3 dias de reza, 3 dias Salmo 91 ou algo assim. Não é fácil, mas você tem que querer também, tá? Se esforça. Toda vez que você estiver pensando em desistir, coloca uma pregação, tá?
vai ler um versículo da Bíblia, vai colocar um louvor, vai fazer alguma coisa assim, chama alguém pra conversar, sabe? Às vezes aquela pessoa que você menos espera, eu até tô pra fazer um vídeo sobre isso, a pessoa que você menos espera é a que vai te ajudar, tá? Aquela pessoa que você mais menospreza. Vou dar um spoilerzinho pra vocês. Eu tenho um irmão caçula, ele tem 14 anos de idade, e foi ele que mais me ajudou também nessa questão, ele e o meu marido, então, né, tem que falar do meu marido, senão ele fica chateado. Mas, assim, confia em Deus, ele te manda uma pessoa. Porque às vezes a gente quer, além de Deus, a gente quer uma pessoa, sabe? Uma pessoa ali pra estar com a gente, pra abraçar a gente, pra dizer que vai ficar tudo bem. E tá tudo bem, Deus ele entende isso. Até porque ele que falou que não é bom que o homem esteja só, foi ele que fez Eva pra Adão. Ele falou assim, far-lhe-ei uma semelhante a ele, né? Alguém, uma ajudadora, né? Então Deus sabe que tem coisas que quem vai suprir na nossa vida é outro ser humano, que não cabe a ele como Deus suprir, entendeu? Tem necessidades que ele fez em nós que só vão ser supridas por outras pessoas, porque foi ele que fez a gente assim, e ele entende isso. Então se você precisa de uma pessoa, um braço amigo, um ombro amigo, no caso, um abraço de alguém, pode ter certeza que ele envia alguém pra você, tá? E tô aqui também. Quer deixar seu pedido de oração aqui nos comentários? Pode deixar que eu oro por você, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. E não se esqueça, depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele vai se inclinar para você e Ele vai ouvir o teu clamor, tá? E Ele vai te levantar e vai te dar vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!